Boa noite, caros alunos. Estamos aqui reunidos hoje para uma breve explicação de projeções ortogonais. Então, acompanhando o material disponível como aula 5 para vocês, nós temos aí os princípios gerais de representação de desenho técnico. Normalmente, quando a gente tem um objeto a ser representado, precisamos dessa representação com pelo menos 3 pontos de vista diferentes, tá? Isso se o elemento for simétrico. Se o elemento tiver muitos detalhes, for assimétrico, normalmente pode ser necessário que nós façamos a projeção de outros desenhos que mostrem a peça a partir de outros pontos de vista. Então, nós temos aí uma norma técnica que fixa a forma de representação aplicada ao desenho técnico para objetos tridimensionais, NBR 10067. E temos também outras normas que são NBR 8403 para aplicação de linhas em desenho técnico, NBR 8402 para execução de caracteres para escrita em desenhos técnicos. Então, eu vou começar a identificar para vocês aqui no primeiro diedro, que é o tema desta aula. Na aula seguinte, aula 6, a gente vai falar um pouquinho de terceiro diedro também. Aqui no Brasil utilizamos mais a representação do primeiro diedro. E aí, neste primeiro diedro nós temos aí 6 vistas de um mesmo objeto, tá? Então, posicionando-me aqui neste ponto, quando eu observo o objeto nesta direção, seguindo a seta aqui, eu enxergo vou dar um zoom aqui, aproximar um pouquinho esta imagem. Então, quando o observador está posicionado aqui, ele observa a frente deste objeto. Então, eu indiquei aqui com a cor verde tudo que é visto desta posição, olhando de frente. Então, essa aqui seria a vista frontal do desenho. Observem que as outras partes que são laterais, a parte de cima, a parte de baixo, essas outras partes ficam escondidas no desenho. Tem a possibilidade de fazer uma vista superior. Isto quando o observador está olhando aqui de cima para o desenho. Então, olhando de cima para baixo, o que enxergamos é esta parte que eu tracei em marrom. O restante fica oculto nessa vista. Então, essa é a vista superior, muito utilizada na construção civil, por exemplo, para o desenho de plantas, né? Quando se fala de planta baixa ou simplesmente planta de alguma construção, a gente está se referindo a esta vista, que é superior. Então, a visão de cima para baixo, e a gente consegue observar, muitas vezes, a divisão dos ambientes quando essa vista não está acima do elemento. Eu posso fazer ter uma vista a partir de dentro do objeto para as plantas. Tenho também a possibilidade de fazer uma vista lateral. Essa lateral pode ser esquerda ou direita, né? No caso que eu estou mostrando em amarelo, é a vista lateral esquerda. Então, quando o observador se posiciona aqui, desse lado, ele observa este objeto e ele vai enxergar apenas as superfícies que estão indicadas em amarelo. O restante vai ficar oculto. Se o observador se posicionar do outro lado aqui, olhando para o objeto a partir deste ponto, nesta direção, eu terei a vista lateral
direita, né? Me posicionando à direita, olhando para o objeto aqui na esquerda. Se eu tiver aqui numa posição oposta à frontal, tiver numa posição aqui atrás, e olhar para o objeto nesta direção, aqui eu tenho a visão, é uma vista posterior. E se eu olhar de baixo para cima, então se a posição do observador estiver embaixo, aqui embaixo, e eu olhar para cima, aí eu estarei me referindo à vista inferior. Então, basicamente, são essas 6 vistas que a gente vai ter aí projetadas no primeiro diedro. Então, como eu mencionei anteriormente, os desenhos que são simétricos, né, eu consigo fazer a representação do desenho com bastante detalhe a partir de apenas 3 vistas. E essas 3 vistas são as que eu indiquei aqui. São a vista frontal, é fundamental, a vista superior e a vista lateral. Aqui. Isso esse é um recurso muito utilizado para que a gente tenha uma redução do número de vistas, para que evite repetições de detalhes, para evitar o traçado de linhas tracejadas desnecessárias, por exemplo. E aí, o que eu vou mostrar para vocês é como fazer o desenho dessas vistas, né, utilizando uma técnica que é chamada de rebatimento, a partir de uma vista. Então, para poder fazer este desenho, a gente vai precisar primeiro indicar, ou melhor, vai precisar primeiro traçar uma das vistas. E eu vou escolher aqui a vista frontal, que é a vista principal do objeto. Então, inicialmente, eu vou fazer aqui o traçado da vista frontal, tá? Então, a partir deste desenho aqui, que tem 5 unidades aqui de largura, 2 unidades de altura e 3 de largura. Então, eu vou fazer o traçado utilizando esquadros, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é um traçado de um segmento de reta com 5 unidades de medida. Eu vou fazer aqui com 5 centímetros. A unidade que eu estou usando é centímetro, que foi a mesma que eu usei para desenhar o objeto aqui em 3 dimensões. Então, fiz uma primeira linha de base aqui, de medida 5 centímetros, para representar a largura aqui dessa frente. E a partir daqui, eu começo a utilizar os esquadros para fazer estes traçados, né? Então, a altura aqui é de 2 unidades, então 2 centímetros. Para garantir que essas linhas fiquem paralelas e a gente não tenha distorções no desenho, é importante que a gente trabalhe com os esquadros, de maneira a fazer o traçado dessas paralelas. Vamos fazer aqui deste jeito. Assim como foi abordado na sala de aula, procuramos o alinhamento correto. Aqui, que eu quero replicar as paralelas. Juntamos um outro esquadro de referência aqui, né? E aí, eu vou colocar desse lado, porque tem as medidas, fica mais fácil para mim. E aí, a partir daqui, deste ponto, fixo o esquadro aqui com a minha mão direita. E esse aqui vai correr para fazer o traçado. Então, aqui, fixando
o esquadro aqui, eu vou subir 2 unidades e fazer o traçado da linha. Aqui, ó. Faço um traçado aqui, ele pode ser maior do que o desenho, a largura eu ainda não delimitei, tá? Mas eu estou preocupada em representar as paralelas aqui. Com isso, eu tenho 2 linhas paralelas que representam a altura deste objeto. Depois, tenho mais meio centímetro aqui em cima. Então, eu vou fazer mais uma linha paralela aqui de meio centímetro. Então, posiciono novamente o esquadro, não tem problema. Posiciono novamente os esquadros aqui. E a partir daqui, eu vou subir meio centímetro. Faço o traçado de outra linha. Pronto. Tenho 3 linhas paralelas que vão indicar as 3 alturas principais, as 3 referências, né? A linha de base tá aqui, essa linha superior e essa linha aqui. Para finalizar este traçado, eu poderia inclusive fazer já essa parte central, mas eu vou fazer depois. Então, vamos fixar a frente do objeto. São 5 unidades, então, eu já fiz a marcação inicial de 5 unidades aqui. Basta que eu venha, né, eu fixe o esquadro de baixo aqui, mantendo o alinhamento perfeito e faça o traçado das paralelas. Então, a primeira paralela aqui, como referência. A segunda paralela aqui na outra extremidade. Pronto. Esta primeira frente aqui em verde já está desenhada. Está representada aqui. Falta fazer essa parte superior. E aí, para isso, eu vou utilizar... Aqui eu tenho o mesmo alinhamento dessa abertura com essa saliência. Então, ela tem 1 centímetro, está centralizada. Eu consigo fazer aqui, posicionando o esquadro aqui com medidas aqui, indicando 5 centímetros. Eu consigo fazer uma marcação com 2 centímetros de cada lado. Então, dos 5, eu deixo 2 aqui na direita, 2 na esquerda. Faço essas 2 marcações aqui. E aí, a gente vai ter já o traçado dessa parte superior. Pelo menos a indicação dos pontos. Uma com 2 centímetros aqui, à esquerda. Eu posso, inclusive, já juntar o outro esquadro e fazer o traçado. E aqui, com mais 1 centímetro, fazer o segundo traçado. Para finalizar, preciso fazer essa abertura central. A abertura também está centralizada, né? Eu tenho 2 centímetros para a esquerda, a abertura de 1 centímetro e 2 para a direita. Então, eu poderia inclusive seguir esse alinhamento que eu já tracei aqui em cima. Posso seguir esse alinhamento e fazer o traçado como uma linha direta. Não precisaria fazer essa interrupção. Poderia ser uma linha contínua. Assim. 2 linhas contínuas. A largura da abertura foi traçada. A altura é 1 centímetro. É uma unidade aqui. Então,
preciso fazer o traçado aqui de 1 centímetro. Então, eu vou virar aqui o esquadro. Ficou até grande aqui com esse esquadro. Eu vou trocar a posição. Talvez assim. Um centímetro acima, eu faço esse traçado aqui. Somente na parte central, porque é onde eu vou fazer o furo. Feito isso, o que nos resta para finalizar essa primeira vista é apagar, né, essas linhas que eu utilizei como auxílio para o desenho. Então, apagando aqui essas linhas, por isso que é a importância de fazer o desenho com o traçado leve, porque depois fica mais fácil de apagar. E aí, o que a gente faz é passar aqui a lapiseira com um pouco mais de... Pode ser com uma espessura de grafite maior, para ter as linhas mais largas, ou você passar com o traço um pouco mais forte. Apenas para dar uma ênfase na parte principal do desenho, nos limites aqui de contorno desse desenho. Pronto. Está desenhada aqui a nossa vista principal. Na sequência, eu vou fazer a projeção para as outras vistas.